Hoje começa o Campeonato Brasileiro, ou já deve ter começado, dependendo da hora que eu postar esse vídeo aqui. E como bom admirador do futebol, eu acho que você também já se perguntou, às vezes eu paro e me pergunto por que os clubes brasileiros nem se comparam aos clubes europeus em questão de qualidade das equipes. Bom, pelo menos me parece bem evidente que as equipes europeias estão a anos-luz de evolução se comparadas às equipes sul-americanas, né? Pra mim chega até a ser maldade qualquer tentativa de comparação de times entre um grande clube europeu, como um Real Madrid, um Barcelona ou um Liverpool, com um grande clube brasileiro, como um Palmeiras, um São Paulo ou um Flamengo. E olha que esses clubes brasileiros que eu citei, eles até estão acima da média para os padrões econômicos do futebol no Brasil e na América. Mas deixando de lado a parte financeira dos clubes e indo para a questão mais prática do jogo mesmo, um grande demonstrativo da superioridade dos europeus sobre os nossos clubes aqui é a facilidade com que os campeões da UEFA Champions League derrotam os campeões da Liberta no Mundial de Clubes. É uma verdadeira humilhação que das últimas 14 edições do Mundial de Clubes, times sul-americanos venceram apenas 3 edições. São Paulo, Internacional e depois o Corinthians. Por coincidência são 3 clubes brasileiros, né? E vale notar que com grande dificuldade, viu? Tomando sufoco até o último segundo de jogo. Já as equipes europeias não, elas já venceram 11 vezes, e em sua grande maioria sem muito esforço. Sem falar que algumas das vezes os clubes sul-americanos às vezes não conseguem nem sequer se classificar para a final do Mundial, o que acentua ainda mais essa disparidade entre nós e eles. Pois bem, como nós sabemos, o que geralmente, nem sempre, mas geralmente o que dita o sucesso que clubes alcançam em uma temporada é o quão capazes eles são de montar equipes competitivas para disputar os campeonatos dos quais eles participam, certo? E como é que se monta um elenco competitivo? Claro que com planejamento, mas sobretudo com algo chamado dinheiro, né? Então, existe um indicador que avalia o valor de mercado de cada jogador profissional no mundo, chamado Transfer Market. E através do Transfer Market nós conseguimos descobrir quais são os clubes com os elencos mais valiosos do mundo. E com isso nós vamos ter um pouco da dimensão da diferença de valor entre times europeus e times brasileiros. Então é o seguinte, tá aí na tela o valor de mercado total de todos os 20 clubes da elite do futebol brasileiro. E eu tô colocando na tela só os 5 mais valiosos, tá? O Palmeiras é o mais valioso do Brasil até então, com 113 milhões de euros de valor de mercado. E o valor tá em euros porque os dados vêm de um site europeu, né? Então, juntando todos os 20 clubes do Campeonato Brasileiro, nós temos um total de 986 milhões de euros de valor de mercado. Então parece até um valor enorme, né? 986 milhões de euros não é um valor qualquer, é bastante coisa. Então, muito bem, agora vai aparecer na tela os dados da Premier League. Para quem não sabe, a Premier League é a primeira divisão do futebol inglês. E vejam só, olha só que absurdo, cara. Somente o Manchester City, um único clube inglês, tem um elenco mais valioso que todos os clubes do Brasileirão somados. Olha que doideira essa disparidade. Manchester City, mais de 1 bilhão. Todos os times do Brasileirão, com seus quase 800 jogadores, não chega nem a 1 bilhão. Então, sério, cara, eu poderia parar por aqui, porque é muita humilhação, não tem nem como comparar. Mas vejamos agora a La Liga. La Liga, que é o campeonato espanhol, 5,7 bilhões de euros de valor de mercado, 6 vezes mais valiosa que o Brasileirão. Olha que loucura, só os 23 jogadores do plantel do Barcelona já valem mais que todos os jogadores da Série A daqui juntos. E por fim, o terceiro campeonato nacional mais valioso da Europa, a Bundesliga, o campeonato alemão, 4 bilhões e meio de valor de mercado com 18 clubes no total. Então tá bom, ok. Já sabendo que existe uma diferença obscena de valor de mercado entre grandes times europeus que deitam e rolam no dinheiro e clubes brasileiros, que são bem mais modestos, né? Sendo que até os mais ricos daqui, eles ficam no chinelo para clubes médios e até mesmo pequenos da Europa, você alia essa disparidade de valores à qualidade dos campeonatos disputados pela América e os campeonatos disputados na Europa. A menos que você seja cego, é bem perceptível a diferença técnica entre os jogadores, né? Às vezes dá até vergonha de assistir um jogo mesmo entre clubes grandes aqui no Brasil, e depois assistir um jogo de clubes europeus. Aqui no Brasil, muitos treinadores estimam somente a tática defensiva,
Os times não saem para o jogo. O futebol das equipes se baseia muito num jogo reativo, jogando somente no contra-ataque e muitas das vezes até abrindo mão de contra-atacar e ficando só no chutão para segurar o resultado, sabe? Porque queira você ou não, por mais que nós sejamos considerados o país do futebol, título esse que ultimamente já vem sendo muito questionável, as equipes daqui são totalmente resultadistas e não apresentam o mínimo de um bom futebol que se espera de um país com a fama de ser o país do futebol. Existem algumas ressalvas, é claro, mas nós trabalhamos com a regra, não com a exceção. E entender o porquê da mediocridade do futebol jogado por aqui é fácil, porque claramente sem grandes talentos, que por via de regra saem muito cedo do país para jogar na Europa, já que lá é onde eles conseguem de fato alcançar sucesso em suas carreiras, e sem contar com as estrelas do futebol, que obviamente optam por jogar na Europa, até pelo padrão de vida dos países europeus, e claro, pelos contratos milionários, fica muito difícil de montar equipes que prezam pelo jogo ofensivo e pelo futebol de qualidade como acontece na Europa. Pois nós não temos aqui esses jogadores com a qualidade dos que jogam na Europa, é simples. E os técnicos dos clubes brasileiros, que em grande parte são ultrapassados, eles abrem mão de pôr a equipe para jogar e baseiam sua tática simples e puramente na reação, jogando por uma bola para obter o resultado. E o espetáculo que se dane, eu quero me manter na função de técnico, então o que importa é o resultado e não a beleza do futebol. Basicamente é essa a mentalidade. E enfim, eu nem preciso falar do quanto isso é péssimo para a imagem do nosso país, futebolisticamente, mas isso se deve justamente porque o nosso mercado nem de perto se compara ao mercado europeu, não tenho o que dizer. Mais uma vez, o mercado agindo e beneficiando aqueles que não o maltratam. E aliás, eu acho que eu nem preciso citar também o nível de superioridade dos estádios europeus, da organização dos campeonatos e do calendário, o espetáculo da Champions League, que é um fenômeno de visibilidade que atrai os olhos de pessoas de todo o planeta, ou seja, a demanda pelo futebol europeu é muito alta, pois eles conseguem oferecer um produto de qualidade para quem consome futebol de qualidade. Mais uma vez, a lei de oferta e demanda premiando quem verdadeiramente merece. Diferentemente da nossa querida Libertadores, que é um campeonato obviamente muito cobiçado por ser uma Copa Continental, mas que não chama tanto a atenção do público porque não oferece o que a Champions League sempre oferece, a certeza de um espetáculo. Pelo menos não tanto quanto, né? Tá, chega. Já sei que o futebol na Europa massacra o futebol brasileiro, o futebol sul-americano em todos os quesitos, mas por que isso acontece? Tá, aqui eu só identifiquei o problema, mas por que nós ficamos tão atrás deles, sendo que nosso país, o nosso continente como um todo, é tão apaixonado por futebol, tanto quanto ou até mais que os europeus? Então por que dessa disparidade? Qual causa, motivo, razão ou circunstância, como diria o professor Girafales, tornam os campeonatos europeus tão mais atrativos e tão mais valiosos que os campeonatos disputados por nós, latino-americanos? Nisso é o que nós vamos nos aprofundar no próximo vídeo, que vai sair nessa semana que tá para começar, pois a causa, apesar de ser muito simples, ela envolve algo que vai muito além do próprio futebol. Então eu acho que esse tema merece um vídeo inteiro, à parte. Então eu espero que você não perca esse vídeo, pois é nele que eu vou destrinchar o porquê da mediocridade dos clubes brasileiros em relação aos clubes europeus. E como resolver isso, né? Não adianta apresentar somente o problema e não apresentar uma solução. Então é isso, eu vou ficando por aqui, um grande abraço, fica com Deus e até o próximo vídeo. Eu fui.